A primeira coisa, a concupiscência da carne. Essas duas concupiscências primeiras. Essa palavra lá de João, ela fala de coisas internas, desejos internos, coisas que nascem em nós. Na verdade, quando a serpente disse, olha o fruto vai dar entendimento, se aguçou dentro da mulher o desejo, dentro do homem o desejo. Muitas vezes fizemos escolhas que nos afastaram de Deus, porque não colocamos, não submetemos o desejo da nossa carne à vontade do Senhor. Deixamos com que os frutos da carne superassem as obras do Espírito em nós. Isso aconteceu com você, talvez, comigo. Quando, quem sabe, deixamos com que o pecado que agradava a nossa carne fosse mais forte que a repreensão, as ordenanças do Senhor. Eva, nesse momento, estava diante de uma possibilidade de escolher o caminho do Senhor, mas foi traída pela sua concupiscência. A árvore era boa para se comer. De alguma maneira, ela se sentia atraída, ela precisava, quem sabe, de alimento. Ela precisava satisfazer suas necessidades mais básicas. Quantas vezes, para satisfazer nossas necessidades mais básicas, posso dizer qualquer uma delas, sono, comida, amizade, carinho, afeto, nós trocamos Deus por essas coisas? Uma das coisas que a Bíblia fala que Deus se entristece muito é que nós passamos a amar as coisas que Ele fez e deixamos de amar o Criador das coisas. No capítulo 28 de Ezequiel, nós temos um exemplo. Aliás, no capítulo 16 de Ezequiel, nós temos um exemplo desta verdade. Lá em Ezequiel 16, nós vemos a história de um homem que simboliza Jesus Cristo. E ele passando por um caminho, ele vê uma criança, uma menina que acabou de nascer e foi jogada ao mato, ao léu. Ela estava suja no seu sangue. Ninguém havia cuidado dela, ninguém se apiedou dela. E ele passando de junto daquela criança, diz o profeta que aquele homem se apiedou dela, é o Senhor se apiedando de Israel. Olhou para ela e a viu revolvendo-se em seu sangue. Ela estava morrendo, ela estava deteriorando, ela estava se acabando. Mas o Senhor foi lá e a protegeu, o Senhor a tomou para si. O Senhor não precisava daquilo, mas o Senhor decidiu fazer. E disse que Ele cuidou dela. E ela ficou boa, e ela cresceu. E ela se tornou formosa. As pessoas falavam da sua formosura, a fama dela se estendeu. E diz mais que o Senhor, este Senhor que a tomou para si, deu a ela joias, deu a ela vestidos, deu a ela enfeites, perfumes. E ela, com toda aquela beleza, com toda aquela riqueza, diz o texto, abandonou o seu Senhor. Verso 15 do capítulo 16. Mas confiaste na tua formosura e te entregastes à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram, jamais se darão. Meus irmãos, Deus se entristece quando nós, tendo recebido tantas bênçãos do Senhor, quando nós, sendo alvo constante da providência do Senhor, que nos alimenta, que cuida de nós, que nos abençoa, que nos enriquece, que nos conduz, que nos salva, que nos resgata, nós nos voltamos para o mundo, voltamos para as coisas que há no mundo e as amamos mais que amamos a Deus. E deixamos com que essas coisas ditem o nosso relacionamento com Deus. Não posso agora, porque agora eu tenho que comer, estou com fome, não vai dar tempo. Senhor, não posso te servir agora, não posso falar de Jesus agora, porque Senhor, eu preciso me resguardar, eu tenho uma posição social. Eu não posso fazer isso, eu não posso dar o meu dinheiro, Senhor, para esta causa. Eu não posso ajudar um pobre, Senhor. Por que será, Senhor? O Senhor me deu riquezas e agora eu tenho um compromisso com uma grande empresa que eu construí. Meus irmãos,
quando olhamos para as nossas necessidades e deixamos com que de dentro de nós as próprias necessidades determinem nosso relacionamento com Deus, nós estamos no caminho das más escolhas. Eu queria que você fosse corajoso o suficiente para deixar com que Deus atendesse às suas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, diz a palavra, e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber, vestir, elas lhe serão acrescentadas. Eu queria que você tivesse coragem de dizer não quando o diabo usa as suas necessidades, sejam quais forem elas, para te afastar do Senhor. E quero dizer mais, até o sono precisa ser dominado. O teu desejo está contra ti, você precisa dominá-lo. Até a fome. Meus irmãos, por que não jejuamos? Porque sentimos fome, pastor. Por que não oramos mais? Porque não dá tempo, tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Por que você não lê a sua Bíblia mais? Porque não dá tempo, minha cabeça não cabe, porque eu tenho que estudar, já estou vendo muita coisa na faculdade, tenho que estudar para o vestibular. Se ainda parar para ler a Bíblia, meu Deus, não vou passar no vestibular. Você está entendendo? Que talvez você tenha trocado Deus por essas coisas. Você tem amado o mundo. Como é triste ver pessoas gananciosas tentando se relacionar com Deus e se relacionar com sua ganância. Tiago, irmão de Jesus, diz assim que o pecado, ele nasce por causa da cobiça. Abra lá comigo na Epístola de Tiago, no Novo Testamento. No verso de número 13 do capítulo 1. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eva cobiçou. Seus desejos internos guiaram sua escolha. Suas necessidades pessoais, era boa para se comer. Curioso que se destaca a ideia de que ela iria alimentar-se, alimentar o corpo. Por isso, por causa de uma necessidade, abandonou a Deus.